O que fazer quando a palavra de Deus é achada? O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. 2 Reis 22, versos 2 e 3. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor, em Jerusalém. 2 Reis 23, versos 21 a 23. O rei de que esses versículos estão falando é o rei Josias, o 16º rei de Judá, quando os reinos de Israel estavam divididos. Josias era da linhagem real de Davi. Viveu entre 649 e 609 a.C. Seu nome aparece na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus e significa literalmente curado por Jeová. Começou a reinar com 8 anos de idade e reinou 31 anos em Jerusalém, capital de Judá durante esse período. Foi um dos mais importantes reis desse período, um dos poucos reis fiéis, e realizou um feito digno de registro, pois foi um rei que após tomar conhecimento da vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, desejou obedecer, e fazer tudo o que estava prescrito na Torá. Para cumprir aquilo que estava diante dos olhos de Josias, haveria de romper com muitas tradições religiosas. Foi uma atitude de muita coragem. Muitos aspectos estavam envolvidos: políticos, econômicos, culturais e religiosos. Tudo isso tinha um cunho espiritual. Até mesmo legados do próprio Salomão, e outros reis também, tiveram que sofrer intervenção por parte de Josias. Tudo começa quando estavam fazendo uma espécie de reforma no templo e encontram um livro. Era o livro da lei, a própria Torá. Estudiosos entendem que era a Torá original. O sumo sacerdote Ilquias foi quem achou e levou para o rei. Inicia-se uma série de atitudes que demonstram a valorização das Escrituras, o temor, a vontade de andar segundo os preceitos de Deus. Josias, ao ler o que estava escrito, e também ler publicamente para todo o povo, não demorou para perceber que todos estavam andando fora da vontade de Deus e em flagrante e abominável desobediência. Então, Josias faz uma verdadeira limpeza espiritual, uma reforma profunda, começando por aquilo que estava bem diante de todos, afrontando a Deus. Os ídolos, os postes ídolos. Os altares a deuses estranhos, até mesmo altares onde as pessoas sacrificavam seus próprios filhos. Um triste legado dos tempos de Salomão e Jeroboão. Locais onde se queimavam incenso a outros deuses, e como o próprio texto diz, provocando a ira de Deus. Havia abominações dentro e fora do templo, santuários dentro da cidade e também nos seus arredores. Josias também aboliu os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Eliminou os sacerdotes que perversamente serviam nesses locais, oferecendo crianças, levando pessoas a pecarem e ao engano espiritual. Josias demonstrou sua devoção e sua piedade a Deus. Depois Josias deu ordens para que fosse celebrada a Páscoa. E o texto bíblico diz que desde a época dos juízes não havia uma celebração como aquela. Que afirmação impressionante! O povo de Deus estava negligenciando esse mandamento havia muito tempo. Isso mostrava como estava o coração deles, mostrava a falta de prioridade das coisas de Deus no seu dia a dia, na sua cultura, no seu viver. Uma constatação trágica. Mas houve uma reviravolta, graças ao que Deus fez no coração de Josias. O templo foi restaurado. Os deuses foram afastados e afrontados, a escritura foi resgatada e lida. Josias mostrou a importância de conhecê-la e praticá-la e celebrou a Páscoa por causa do mandato do Senhor e do seu significado, que deveria ser repassado de geração em geração, mas havia se perdido. Que exemplo precioso para nós! O que você faz quando acha a palavra de Deus? Aliás, você está procurando? Isso aconteceu, no caso dele, porque estava fazendo uma reforma no templo. Hoje nós somos esse templo. Se você estiver interessado na renovação de uma aliança, de um propósito com Deus, certamente a consequência natural será você se voltar para a palavra de Deus. E quando for examiná-la, você perceberá que há muito o que fazer.
Há ações mais imediatas que precisarão ser tomadas. Há ídolos que precisarão ser destronados. Há abominações mais grotescas e aparentes que precisarão ser destruídas das nossas vidas. O que está precisando ser jogado fora na sua vida? Para que o novo entre, é preciso que o velho saia. Josias quebrou muitos ídolos físicos, o que está correto. Mas isso é apenas o começo, pois podemos esconder muitos ídolos no coração que tomam o lugar de Deus. Ídolos que concorrem com a primazia que Deus deve ter e reivindica. Só a título de exemplo, existem ídolos como pessoas que gostamos muito, mas se tornam mais importantes do que Deus. Nossa carreira, nossa formação. A luta desenfreada e quase cega por um título, pode ser um ídolo. Nossa aparência, nosso corpo. A luta por um visual irretocável provavelmente é a construção de um poste ídolo em nós. Até os bens podem sutilmente se transformarem em ídolos. Carros, casas, contas bancárias, viagens dentre muitos outros exemplos, coisas grandes e pequenas. Isso não se encerra e não é exaustivo. Olhe para dentro de você mesmo, com as lentes da palavra de Deus. E o próprio Deus mostrará a você o que Ele quer que saia e o que pode ficar. De qualquer forma, o que ficar precisa estar abaixo de Deus, precisa dar lugar à primazia que deve ser somente de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Não terás outros deuses além de mim. Com certeza essas palavras saltaram à vista de Josias. Elas também precisam nos impactar e trazer reflexão e ação. Os preceitos de Deus não podem bater nos nossos ouvidos e voltar como um som que ecoa em uma parede dura e gelada. Mas precisa fazer efeito. Na verdade, a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz o propósito de Deus. No fundo, vai revelar quem você é. E o quanto você ama ou despreza a Deus. Espero que ao se deparar com a história e coração de Josias você se identifique e se pergunte: o que preciso fazer agora que o livro da lei, a santa palavra de Deus, chegou a mim? Que diferença isso fará na minha vida? Mesmo que há muito tempo, talvez por gerações, ela tenha sido desprezada. Não precisa ser assim para sempre. Você não precisa continuar assim. Tome uma atitude como Josias e enfrente o que precisa ser enfrentado para você fazer uma aliança de fidelidade com Deus. Para contrariar o que desagrada a Deus e passar a amar o que Deus ama. A falar do que Deus fala. A andar onde Deus está. Celebre uma Páscoa na sua vida como nunca aconteceu antes. A Páscoa era um estatuto. Era também uma festa que celebrava uma mudança de estado. Uma mudança de condição que aconteceu por puro milagre de Deus. Um povo que era escravo, em questão de horas estava livre dos seus opressores. A mudança de estado foi de escravidão para a liberdade. Para aquele povo foi o início de uma nova vida. Foi instituído até um novo calendário e o início de um novo ano, para eles agora, começava ali. Uma nova perspectiva. Não mais escravos, explorados, invisíveis, injustiçados. Mas agora livres, com promessas, sentido de vida, possibilidades novas. E principalmente, a proteção e direção de Deus. Era isso que estava acontecendo ali na primeira Páscoa. Essa lembrança não devia se apagar mais. Esse significado era para sempre. Da mesma forma conosco. É a mesma proposta, o mesmo estatuto. Temos o mesmo Deus, com promessas maravilhosas para nós, no nosso tempo e na nossa realidade. Mas Deus não muda, quer uma mudança radical e definitiva na minha e na sua vida. Como? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso não nos submetamos a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Como diz a Escritura no Novo Testamento. Porque, quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Romanos 6:20. Mas graças a Deus porque outrora, escravos do pecado contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Romanos 6:17. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Romanos 6:6. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Sendo assim, que o episódio de Josias se repita em mim e em você, na nossa história. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá.
Que Deus te dê coragem e capacidade do céu para fazer valer o poder da sua palavra no seu coração, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Enfim, nas ações e omissões. O que fazer quando a palavra de Deus é achada? Na verdade, a palavra de Deus, o Verbo vivo, é que nos acha e se torna favorável e propício a nós. O que faremos? Se a palavra de Deus estiver viva e valorizada dentro de você, o próprio Deus estará agindo em seu favor. O que precisar mudar, mudará. Para a glória, honra e louvor do nome do Senhor.